Algumas histórias não são apenas boatos. Alguns lugares carregam tanto sofrimento que se tornam cicatrizes vivas. E há momentos em que essas cicatrizes falam. O que vou contar não é lenda, é real. E aconteceu em Minas Gerais, no famoso Hospital Colônia de Barbacena, um dos locais mais perturbadores da história do Brasil, conhecido como o Holocausto Brasileiro. Ali, milhares de pessoas morreram em silêncio. Mas, segundo muitos relatos, esse silêncio nunca foi absoluto. Porque até hoje, ecos daquele sofrimento ainda se manifestam para quem ousa atravessar seus corredores abandonados. Em 2014, um grupo de estudantes de jornalismo decidiu fazer uma reportagem independente sobre lugares assombrados no Brasil. Eles se chamavam Carla, João, Renata e Marcos. Depois de muito pesquisar, escolheram Barbacena. O Hospital Colônia havia fechado oficialmente suas atividades anos antes, mas parte de sua estrutura ainda estava de pé. Era considerado um dos lugares mais assombrados do país. Moradores da região avisavam: "Não entrem lá à noite, vocês não sabem o que vão encontrar." Mas para eles, isso era exatamente o que buscavam: provar que havia algo, ou nada, de sobrenatural. Eles chegaram ao hospital ao entardecer. O prédio imenso se erguia como uma carcaça esquecida, janelas quebradas, paredes manchadas. O ar parecia mais frio, mesmo sendo verão. Atravessaram o portão e logo sentiram o peso do lugar. As histórias vinham à mente. Pacientes que nunca eram doentes, apenas indesejados pela sociedade. Gente trancada, maltratada, esquecida. O chão rangia, e o cheiro, uma mistura de mofo, ferrugem e algo mais profundo, quase como carne queimada. Eles montaram o equipamento, gravadores, lanternas, câmeras, tudo para registrar cada detalhe. Na primeira hora, não viram nada além de paredes descascadas e documentos velhos espalhados pelo chão. Mas Renata foi a primeira a ouvir. "Vocês ouviram isso?" ela perguntou. Um sussurro, vindo do corredor escuro, baixo, arrastado, como se alguém tentasse chamar por ajuda. João riu nervoso. "Deve ser o vento." Mas não havia vento. As janelas estavam todas fechadas. Gravaram o som. E quando reproduziram, ouviram claramente uma frase repetida 3 vezes. "Não me deixe aqui. Não me deixe aqui." Subiram para a ala feminina. Lá, encontraram roupas velhas, brinquedos quebrados, bonecas sem olhos. Carla se abaixou para pegar uma foto caída no chão. Era de uma mulher com um olhar vazio, escrito atrás: "Internada em 1972, sem diagnóstico." Enquanto ela segurava a foto, uma porta ao fundo bateu com violência. Todos se assustaram. Foram verificar. A porta levava a um quarto pequeno, onde havia uma cama de ferro retorcido e correntes presas à parede. O termômetro digital de Marcos começou a apitar, mostrando que a temperatura havia caído subitamente para 10 graus. De repente, todos sentiram o mesmo: uma presença feminina no quarto, como se alguém ainda estivesse ali observando. A parte mais perturbadora foi o subsolo. Ali ficava a ala de isolamento, usada para os considerados intratáveis. Ao descerem, a lanterna de Renata falhou. Marcos apontou a câmera para a frente e gravou algo inexplicável. Uma sombra atravessou o corredor. Não tinha forma definida, mas parecia arrastar correntes. E então ouviram. Não mais um sussurro, mas um grito, alto, agudo, desesperado. O som ecoava por todo o subsolo, mas não vinha de lugar algum específico. Eles correram para sair dali. Mas no caminho, Carla tropeçou em algo. Era uma pasta velha, cheia de prontuários de pacientes. Folheando rapidamente, ela viu anotações como: internada por ser filha ilegítima, internado por alcoolismo, internada por se recusar a casar. Aquelas não eram doenças, eram condenações sociais.
Ao voltarem para o andar superior, encontraram todas as portas abertas. Eles lembravam claramente de tê-las visto fechadas. E então aconteceu. No final do corredor surgiu uma figura, magérrima, vestida com roupas rasgadas de hospital, cabelos longos cobrindo o rosto. Ela não andava, ela deslizava. Todos congelaram. Até que a figura começou a soltar um som baixo, como centenas de vozes ao mesmo tempo. Renata caiu de joelhos chorando. Marcos filmava em choque. Carla gritava para irem embora. João, no entanto, deu um passo à frente. E nesse momento, a figura simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Eles correram desesperados para fora do hospital. Mas o pior ainda não tinha acabado. Do lado de fora, as câmeras começaram a falhar, os gravadores desligaram e o celular de Marcos recebeu uma ligação. Ele atendeu tremendo. Do outro lado, apenas uma voz arrastada. "Não me deixe aqui." A mesma frase gravada antes, mas dessa vez era clara e vinha de dentro do aparelho. Os 4 conseguiram sair de Barbacena naquela noite, mas nunca mais foram os mesmos. Renata desenvolveu crises de pânico. Carla abandonou o jornalismo. João se recusa a falar sobre o assunto. E Marcos desapareceu em 2016, sem deixar rastros. A câmera encontrada em seu quarto tinha apenas uma gravação final. Mostrava o corredor do Hospital Colônia. E ao fundo, aquela mesma figura feminina, parada, encarando. O Hospital Colônia de Barbacena foi palco de um dos maiores horrores da história brasileira. Mais de 60 mil pessoas morreram ali, muitas sem nunca terem sido doentes. E talvez seja por isso que aquele lugar jamais encontrará paz. Se um dia você passar por Barbacena, pense bem antes de se aproximar, porque as vozes de quem morreu ali ainda pedem socorro, e alguns sussurros nunca se calam. Você teria coragem de entrar nesse hospital amaldiçoado? Conta pra gente nos comentários e já aproveita para se inscrever e deixar seu like no vídeo. Não sei se alguém vai acreditar em mim, mas preciso contar. Eu nunca tive medo de fantasmas, nunca acreditei em nada sobrenatural. Sempre fui uma pessoa prática, lógica, cética. Até a noite em que o telefone tocou e a voz que estava do outro lado não poderia estar ali, porque aquela voz já tinha sido silenciada pela morte. Era 2011. Eu tinha acabado de perder meu pai. Ele morreu de repente, de infarto, e foi um choque devastador. Passamos dias no velório, noites em claro, e quando tudo acabou, a casa parecia mais vazia do que nunca. Na primeira semana, o silêncio foi insuportável. Eu morava com minha mãe e o som de cada objeto parecia ecoar mais do que antes. Mas o que mais me incomodava era o telefone fixo. Meu pai sempre atendia primeiro, sempre. E agora, cada vez que o telefone tocava, parecia errado, parecia incompleto. Era madrugada. Eu estava sozinho na sala, tentando ler alguma coisa para distrair a mente quando o telefone tocou. Olhei o relógio, 2h47 da manhã. Estranhei. Quem ligaria a essa hora? Levantei devagar, com uma sensação estranha. Atendi, e a voz do outro lado me fez gelar. "Filho, está me ouvindo?" Era meu pai, sem dúvida nenhuma. A mesma entonação, o mesmo jeito de falar. Eu não consegui responder de imediato. A garganta travou. Ele continuou. "Está tudo bem. Não saia de casa, por favor. Fica aí com a sua mãe, promete para mim?" Eu tremia, queria acreditar que era um sonho, mas não era. Eu sentia o telefone vibrando na minha mão, ouvia o chiado da linha. Era real. Consegui balbuciar. "Pai, como assim? Onde você está?" Houve um silêncio. E então, só um som estranho. Como se alguém tivesse respirado fundo no ouvido do telefone. Depois, a linha caiu. Fiquei parado, olhando para o aparelho.
sem coragem de desligar. Meu coração parecia que ia explodir. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que era alucinação. Estava abalado, cansado, estressado, mas a ligação voltou. Sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Às vezes, ele só dizia meu nome. Às vezes, apenas respirava. Outras vezes, repetia frases que costumava dizer em vida. Uma noite, lembro que ele disse: "Filho, estou aqui. Você não está sozinho." E desligou. Eu já não sabia se aquilo era consolo ou maldição. Decidi provar a mim mesmo que não estava louco. Conectei um gravador na linha do telefone. Esperei. Na terceira noite, a chamada veio. Atendi com as mãos suando e a voz dele estava lá. Gravei tudo. Na gravação, a voz era clara. Não era chiado, não era ruído. Era ele. Quando mostrei para minha mãe no dia seguinte, ela chorou tanto que não conseguiu ouvir até o fim. Disse que preferia não saber, que se fosse realmente ele, era melhor deixar descansar. Mas eu não conseguia parar. Eu precisava entender. Na sexta ligação, algo mudou. A voz dele parecia mais aflita. Ele repetia a mesma frase. Não vá, não vá, já não vá. Perguntei: "Não vá aonde, pai? Do que está falando?" Mas ele apenas continuava desesperado. "Não vá, não vá." Desliguei em choque e na manhã seguinte entendi. Tinha combinado de encontrar uns amigos naquela noite para dirigir até uma cidade vizinha. Mas o carro em que eles foram sofreu um acidente na estrada. 2 deles morreram. Se eu tivesse ido, estaria lá também. Meu pai tinha me salvado. Depois da morte, as ligações continuaram por mais alguns dias, sempre na madrugada, mas cada vez mais fracas, mais distantes. Na última vez que ouvi a voz dele, foi diferente. Havia um silêncio fundo, um eco estranho, e ele apenas disse: "Agora posso descansar. Cuida da sua mãe. Eu te amo, filho." E desligou. Depois disso, o telefone nunca mais tocou naquele horário. Nunca mais ouvi a voz dele, mas eu guardo a gravação, até hoje. Não mostro para ninguém, não porque tenho medo que não acreditem, mas porque cada vez que escuto, sinto como se ele ainda estivesse ali. E parte de mim teme que, se ouvir de novo, ele volte a me ligar. Não sei se foi um aviso espiritual, uma manifestação sobrenatural ou algo que minha mente criou para lidar com a dor. Mas sei que era real. Sei o que ouvi. Sei que ele me salvou. E às vezes, quando estou sozinho, olho para o telefone fixo da sala e me pergunto: se ele tocar de novo, terei coragem de atender? E você, já passou por algo assim? Atenderia uma ligação vinda do além? Deixe seu relato nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui você sempre vai ouvir histórias reais de arrepiar. Meu nome é Rodrigo Almeida e até hoje eu me arrependo de não ter ouvido os avisos da vizinhança antes de levar minha família para aquela casa. Tudo começou em 2004, quando eu e minha esposa, Luciana, conseguimos comprar o que parecia ser o lar dos nossos sonhos. Era uma casa grande, antiga, de 2 andares, construída no começo do século XX, localizada numa rua calma de Mariana, Minas Gerais. O preço estava muito abaixo do mercado, e isso já deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas empolgado, fechei negócio sem pensar 2 vezes. Logo na primeira semana, percebi algo estranho. À noite, quando as crianças já dormiam, o telefone fixo da sala tocava 1, 2, até 3 vezes seguidas. Eu atendia e só ouvia um silêncio profundo, seguido de um estalo metálico, como se alguém tivesse batido levemente no microfone do aparelho. No início, achei que fosse problema na linha. Liguei para a operadora, mas os técnicos nunca encontravam nada de errado. Até que uma noite, às 3h17 da manhã, atendi mais uma dessas chamadas e ouvi, bem nítido, alguém sussurrar o meu nome.
Rodrigo. A voz era baixa, arrastada e parecia vir de muito, muito longe. Meu coração disparou. Perguntei quem era, mas a ligação caiu com um estalo seco. Achei que fosse algum trote, mas como explicar o fato de que sabiam meu nome completo, mesmo a linha sendo nova? As semanas passaram e os telefonemas continuaram. Às vezes era a minha esposa quem atendia. Outras, o telefone tocava e parava sozinho antes de alguém pegar. Numa dessas noites, Luciana desceu irritada pela escada, pegou o telefone e gritou: "Quem está ligando a essa hora?" Eu estava na sala e vi quando o rosto dela ficou pálido. Ela levou a mão à boca, largou o telefone e começou a chorar. Corri até ela, desesperado, e perguntei o que tinha acontecido. Luciana, com os olhos marejados, disse que a voz na linha tinha repetido várias vezes o nome da nossa filha mais nova. Clara, Clara, Clara. O detalhe é que ninguém da região sabia que minha filha se chamava assim. Havíamos nos mudado há pouco tempo e ela ainda nem frequentava a escola local. Além do telefone, começaram outros acontecimentos. De madrugada, escutávamos passos pesados subindo a escada, mas quando eu verificava, não havia ninguém. As portas batiam sozinhas. As luzes piscavam, mesmo depois de trocarmos toda a fiação. E o pior, Clara, com apenas 6 anos, começou a acordar no meio da noite dizendo que uma mulher de vestido preto ficava parada no quarto perto da janela, olhando para ela. No início pensamos que fossem pesadelos infantis, mas um dia, enquanto arrumava a cama da minha filha, encontrei no travesseiro dela uma mecha de cabelo comprido, preto e ressecado. Luciana nunca usou o cabelo desse jeito. Foi então que o Sr. Joaquim, nosso vizinho mais antigo, resolveu conversar comigo. Ele me chamou no portão e perguntou se já tínhamos tido problemas na casa. Hesitei, mas acabei contando sobre os telefonemas. O velho abaixou a cabeça e suspirou fundo. Eu tentei avisar o corretor, mas ele não liga para essas coisas. Essa casa já foi de uma família importante daqui. A dona morreu sozinha, trancada, e o corpo só foi encontrado dias depois, com o telefone ainda fora do gancho. Meu sangue gelou. Ele explicou que, segundo boatos, essa mulher ligava insistentemente para os parentes antes de morrer, mas ninguém atendeu. E desde então, moradores anteriores juravam que ela continuava ligando do além, chamando pelo nome das pessoas que viviam ali. As coisas pioraram de vez numa noite chuvosa de novembro. O telefone tocou às 3h17, como sempre. Resolvi deixar tocar, mas o barulho ecoava pela casa de forma quase ensurdecedora. Então, ouvi um som vindo da cozinha. O outro telefone, aquele que ficava na parede, começou a tocar junto, e depois o do quarto, e depois o da sala, todos tocando ao mesmo tempo. A campainha não parava, ecoando como se a casa inteira tivesse vida própria. Criei coragem e atendi. Dessa vez não era silêncio. Era uma voz feminina, grave, chorosa, repetindo uma frase que nunca vou esquecer. Eu não queria ficar sozinha. Na mesma hora, as luzes se apagaram e ouvimos um estrondo no andar de cima, como se algo muito pesado tivesse caído. Subimos correndo e encontramos a porta do quarto de Clara trancada por dentro. Ela gritava desesperada, dizendo que a mulher de preto estava lá, ao lado da cama. Arrombei a porta, peguei minha filha nos braços e naquela noite saímos de casa às pressas, debaixo de chuva, sem olhar para trás. Nunca mais voltamos a morar naquela casa. Mudamos de cidade em menos de um mês. Até hoje, não consigo ouvir um telefone fixo tocando sem sentir um arrepio. Descobri anos depois, em jornais antigos, que a mulher realmente havia morrido ali em 1979. Seu nome era Dona Estela, uma viúva solitária que ligava insistentemente para familiares na semana da morte. E a ligação, registrada no histórico da época, sempre no mesmo horário, 3h17 da madrugada.
Você já experienciou acontecimentos sobrenaturais como esses? Essas histórias parecem até inventadas. Se você gosta de ouvir relatos reais, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar novas histórias todos os dias.